Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de Geografia do sétimo ano comigo, professora Ana Isabel. Vamos dar continuidade ao conteúdo que nós começamos na aula passada, né, sobre o espaço socioeconômico do Centro-Sul. Então, povo, lembre que a gente nas outras aulas falou sobre as outras atividades econômicas que se desenvolve, na verdade, na região Centro-Sul, né, como a agropecuária, por exemplo, e hoje nós vamos falar sobre a atividade industrial, que no Centro-Sul é responsável por 85% do valor obtido com a produção industrial, liderada pelos estados de São Paulo, outros estados também do Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Essa industrialização, ela também está atrelada à urbanização, né? A urbanização que é muito forte nessa região, principalmente para ter essa mão de obra, né, para trabalhar nas indústrias, como também a geração de energia, né? A geração de energia que se concentra nessa região, né? A produção, o refino de petróleo e a geração de energia elétrica. E aí, como uma das tentativas de elevar o fornecimento de energia e diversificar as fontes foi o estabelecimento de contato de fornecimento de gás natural com a Bolívia e a construção de gasodutos, que são aquelas tubulações para o transporte de gás natural, que se estende da área de produção boliviana a diversos pontos de consumo no Brasil. Então, veja, aqui a gente tem os gasodutos da Bolívia para o Brasil e aqui há a construção dos outros gasodutos, certo? Inclusive tem uma construção aqui na região norte, está crescendo bastante. Essa construção de gasoduto como uma forma, né, de garantir, de estabelecer uma maior diversidade na geração de energia. Então, veja, a distribuição dessa indústria pelo território, né, por toda essa região do Centro-Sul, para a gente começar a analisar, São Paulo sozinho ele corresponde a cerca da metade da produção industrial do Centro-Sul, né? Principalmente na sua região metropolitana, que compreende a cidade de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá e outros municípios, e os centros próximos como Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, Cubatão e Santos são caracterizados como os polos industriais amplamente diversificados, né? Então, veja, só em São Paulo metade da produção. Então, várias cidades do estado de São Paulo desenvolvem essa atividade industrial muito forte. O Triângulo Mineiro também, que abriga um importante setor frigorífico, o sul de Minas Gerais, a indústria de laticínios. Essas regiões são importantes áreas de criação bovina. No sul de Minas Gerais, a pecuária leiteira ela é muito importante, né? E essa pecuária ela está diretamente ligada à atividade industrial, né? Porque se faz, né? Tem a base primária, o produto, o leite, e aí desse leite se desenvolve outros produtos, outros laticínios, como também se aproveita a carne. O estado do Rio de Janeiro também tem 4 áreas industriais importantes. Na cidade de Caxias, situada na região metropolitana, está a refinaria da Petrobras. A região serrana sustenta a produção industrial em setores tradicionais como têxtil e alimentício. O Vale do Paraíba abriga a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda e um parque industrial automobilístico relativamente recente, com a presença de uma fábrica de caminhões em Resende e 2 fábricas de automóveis em Porto Real. O extremo norte do território carioca encontra-se a Bacia de Campos, que possui mais de 550 poços em extração em exploração em pleno mar e é responsável por mais de 80% da produção de petróleo no Brasil. Então, veja o estado do Rio de Janeiro, né, como também
tem o desenvolvimento industrial muito forte e também tem a presença de usinas termoelétricas, né, que servem para a geração de energias, como vocês estão vendo aqui, né, a termoelétrica lá em Angra dos Reis. Vale ressaltar que esses estados também, né, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, é onde a gente também tem a pesquisa, né, as universidades, a pesquisa tecnológica sendo desenvolvidas, né, por exemplo, na Unicamp, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, que são muito importantes para o desenvolvimento de pesquisas, né, que acontecem aqui no Brasil. Então, além de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né, que eu acabei de falar, outras áreas industriais também merecem destaque, apesar de não apresentar a mesma diversificação produtiva que as anteriores. Nos estados do extremo sul, tem importância industrial relevante os setores alimentício, têxtil, de bebidas, madeireiro, calçadista e de frigorífico. Outro setor é a indústria vinícola, típica das regiões serranas gaúchas, em Caxias do Sul, Bento Gonçalves e municípios vizinhos. Vocês estão vendo aí a imagem, né, das indústrias de carne suína, né, que também é muito forte, né, os frigoríficos em Santa Catarina. E outra atividade muito forte são as reservas de carvão mineral no Rio Grande do Sul. Ele é atualmente o maior produtor do país e em 2010 ele entrou em operação o Polo Naval Rio Grande, que tem o objetivo de produzir navios e equipamentos para exploração de petróleo. Então, vocês veem aqui o pátio de carvão mineral no Complexo Portuário de Tubarão, em Vitória, Espírito Santo. O carvão mineral utilizado para o consumo, como insumo pela Companhia Siderúrgica de Tubarão. Né? Nessa região do Vale do Rio Tubarão, desenvolveu-se a indústria de cerâmica para o revestimento e construção, e também é uma região onde se encontra o carvão mineral, como eu já falei, e parte desse carvão é enviado para as indústrias siderúrgicas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O estado de Goiás também foi contemplado alguns investimentos industriais, principalmente no setor frigorífico, e também em outras atividades de beneficiamento agropecuário. E que isso aí, né, contribui para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. O Goiás recebeu usinas de açúcar e de álcool e também indústrias no setor automobilístico em Anápolis e Catalão. E também vale destacar novamente o Espírito Santo, né, que abriga a indústria alimentícia e também é o maior produtor nacional de placa de aço. Possui uma das maiores indústrias siderúrgicas do país, a Companhia Siderúrgica de Tubarão, que eu mostrei aqui a vocês nessa imagem. Os fatores que podem dinamizar o Centro-Sul. Primeiro é o pré-sal, né, que em 2007 a Petrobras anunciou a descoberta do campo petrolífero de Tupi, localizado na bacia sedimentar de Santos, na camada de pré-sal a 250 quilômetros da costa do estado do Rio de Janeiro, nesse pedaço aqui, né? Aí vocês veem em roxo a área do pré-sal, né? E os tipos de exploração que tem aí, né? De concessão onerosa, partilha de produção, exploração pós-pré-sal. A camada de pré-sal, ela engloba duas outras bacias, né? Do Espírito Santo e Campos, e ela vai se estender numa faixa de 800 quilômetros, que vai do litoral de Santa Catarina ao Espírito Santo, com mais ou menos uns 200 quilômetros de largura. Nessa descoberta de Tupi, né, estima-se que tenha mais ou menos 800 bilhões
de petróleo, né, de alta qualidade. E aí, para a exploração dessa região, né, do pré-sal, foram feitos leilões, né, de venda para exploração, né, para empresas privadas que explorariam, e o lucro, né, seria dividido, parte do Brasil e parte da empresa. E isso vem gerado muita polêmica, né, porque a transferência de grande parte dos benefícios da exploração para o exterior, em detrimento à população brasileira, é um dos argumentos que as pessoas que são contrárias, né, apresentam, né, porque se fosse totalmente explorado pelo governo brasileiro, o pré-sal, o lucro ficaria todo para o Brasil e o Brasil teria condições de investir mais em saúde, em educação e melhorar os serviços públicos, né? E quando ele vende, o lucro ele não fica todo para o Brasil. E também os críticos dizem que o Brasil não teria tecnologia suficiente para explorar, certo? O pré-sal é essa camada, né, que vai estar aqui, a camada de pré-sal, a camada mais profunda, certo? Onde tem a concentração de petróleo. Lembre-se que o petróleo ele é formado há milhões de anos, milhares de anos, certo? Não é uma coisa recente e foi formado, né, lá no início das eras geológicas. Outro fator que pode dinamizar a economia do Centro-Sul é a energia eólica, né, que é a energia obtida a partir do vento, né, no Rio Grande do Sul. Aerogeradores instalados no solo transformam a força dos ventos em energia eólica. A força dos ventos é uma das mais promissoras fontes renováveis de energia. Trata-se de uma tecnologia moderna que já é adotada em inúmeros países. No Brasil, os investimentos começaram no ano 2000 e vem crescendo significativamente. Na região do Centro-Sul, encontram-se os maiores complexos eólicos da América Latina, situado no município de Osório, no Rio Grande do Sul, onde foram construídos 3 parques, Osório, Sangradouro e Índios. Essa energia eólica, uma energia limpa, né, que tem cada vez mais, os países estão cada vez mais buscando soluções, né, ecologicamente corretas, e a energia eólica é uma delas. Então, pessoal, finalizamos essa parte do Centro-Sul. Voltem lá no livro de vocês, dêem uma lidinha para se aprofundar. Tem muita coisa para mais detalhes para que sejam vistos, certo? E até a próxima aula.